É isso aí, galera do Clube do Frio, começando mais um Clubecast, aquele Clubecast maravilhoso que a gente sempre fala, né, Naldão? Esperando todos vocês com a gente, hoje com um convidado muito especial. Vamos pra cima, manda, ó, dê bastante like, movimenta aí, porque hoje tem uma história maravilhosa para vocês aí do nosso convidado, que daqui a pouco a gente vai falar quem é. Fala aí, Naldão, é com você, meu amigo. É isso mesmo, Gustavo, você mandou bem aí na abertura, hein? Rapaz, o convidado especial de hoje é especialíssimo mesmo, igual você falou, especialista em refrigeração, especialista na linha branca, especialista em conteúdo digital. O cara é monstro! É isso aí, ó, gente. Para quem não sabe, o Lucas tem mais de 20 anos aí no segmento, especialista em refrigeração, em geladeira aí side by side, é professor, cara, ministra vários cursos. Gente, hoje vocês vão estar aqui com o Lucas Concertolândia, vai ter várias perguntas boas aqui para ele, vai ter a parte do superchat, vai ter quiz, segura aí. Dê bastante like, né, Naldão? Que Bastante a gente precisa. like, dá essa moral pra gente E aí, muito né? aviãozinho para vocês saberem da história do nosso amigo Lucas Concertolândia. Palmas pro Lucas aí, Aê, Naldão. Lucas! Pô, Seja muito bem-vindo, Concertolândia. E aí, tá gostando do programa? Gente, top. Parabéns, estrutura, muito bem feito, muito bem elaborado. Projeto de vocês. Só tem a elogiar aqui, né? Querendo ou não, veio da Revista do Frio, né? Isso aqui, esse projeto, que ainda tem até hoje. Não sei se eu preciso me apresentar aqui pra galera. Pode, fica à vontade. O programa é teu hoje, rapaz. Gente, Lucas Alves, Concertolândia. Sou especialista em geladeiras, pessoal. Há mais ou menos uns 10 anos eu me foquei em geladeiras de alto padrão, embarcado com tecnologia inverter. Talvez muitos alunos aqui estejam me vendo hoje. Eu estou aqui para interagir com vocês, responder pergunta. Mandem pergunta aí mesmo, mas manda com força mesmo. Fechou? Legal. É isso aí. Mandou bem. Mandou muito bem. Galera, hoje é um programa super especial, como todos. O Clubecast, a gente tenta sempre levar uma boa informação, falar um pouquinho da pessoa, do pessoal, do profissional, né, Naldão? Então é um negócio bem bacana, é um projeto que a gente teve e que deu certo, né? Um sonho que a gente tinha, né, Naldão? E eu quero pegar um gancho do que você acabou de falar, porque hoje o conteúdo aqui vai ser muito bacana, porque vai ser um conteúdo diferente. Nós vamos falar sobre linha branca, é isso mesmo. Esse vai ser um desafio muito grande aí para você e pra mim, né, meu? E pro próprio e pro Lucas. O Lucas vai rapaz. ter. Mas pra ele é fácil, cara. Pra ele é fácil porque ele manja muito, cara. Pra ele é... E já vou adiantando, ó. Tá vindo novidade aí em breve, hein, galera? Sempre vem novidades, Sempre né, vem Naldão? novidade. E quando o Clube do Frio fala que vem novidades, é que vem mesmo. Não é brincadeira não, hein? Olha lá, hein? Ó, a gente segue aí, a gente termina ficando aí com o Sombra sempre passando uns projetos malucos pra gente. E a gente encabeça, entra, quando a gente vê, né, Naldão? A gente já tá no meio do negócio e deu certo, né, cara? É engraçado, pra você que tá igual peixe de mercado aí, com o olho aberto, mas não tá vendo nada, preste muita atenção, porque o conteúdo de hoje vai valer muito a pena. Linha branca, com esse especialista aqui, ó. É isso aí. Lucas, conta um pouquinho pra galera. A gente, conversando aqui nos bastidores, a gente soube um pouquinho, a gente também conhece um pouco da sua história, mas a galera que tá em casa, que quer escutar, conta um pouquinho pra galera como é que foi sua trajetória, como é que foi você começar na refrigeração, desde o comecinho ali, conta um pouquinho essa história pra turma, pro pessoal entender como é que foi esse começo, como é que é trabalhar com refrigeração, essa linha de geladeira. Fala um pouquinho pra turma que tá em casa aí, vamos conhecer um pouquinho mais do Lucas aí, cara. É uma história até emocionante, essa é a verdade. Eu comecei na refrigeração em 2005 por um acaso, né? Não era o que eu queria, não era o que... Eu tinha 17 para 18 anos e adolescente, nessa época da vida, ele está querendo outras coisas, ele está querendo fazer uma faculdade. Eu tive a oportunidade de aprender a refrigeração, só que de uma forma gratuita. Por exemplo, a pessoa não me pagava nada para me ensinar. Ela me ensinava, eu tinha que trabalhar com ele, né? O dia inteiro, para de noite ele parar o tempo dele para poder ensinar para mim. E isso era muito dificultoso, porque eu estava trabalhando, mas eu não via
Dinheiro. O faz-me rir. Que é o ponto principal, né? O ponto principal. E aquilo não me dava motivação, mas o cara, ele era bom, ele ensinava muito bem, só que, tipo, nem vale transporte ele pagava, alimentação eu tinha que levar, enfim. Talvez muitos ali teriam desistido, Sim. né? Porque eu fiquei nessa quase um ano, eu fiquei 11 meses ali, perseverando, trabalhando, ele me ensinando, até que ele viu que tinha futuro na refrigeração. Jovem, não tinha nem habilitação. Ele falou assim, ó, você é um rapaz que tem futuro, promissor, já aprendeu, já sabe mexer com geladeira, freezer, até câmera fria eu já fazia nessa época, né? Dá pra gente montar uma sociedade. Dá pra gente montar uma sociedade. Falei, rapaz, eu tava pra fazer 19 anos, talvez. Tinha acabado de tirar a carta. E ele me fez essa proposta. Eu falei assim, mas como que a gente vai montar uma sociedade? Não, a gente vai montar uma loja lá em São Bernardo do Campo. Isso era em Santo André. Ele já enxergou uma oportunidade de negócio em você já no começo, assim? Exatamente. Porque eu sempre fui aquele moleque que desenrolava. Sim. Gostava de desmontar a bicicleta e montava a bicicleta, sempre resolvia os BO. Aí ele falou assim, esse moleque aí... É desenrolado. Não tem preguiça, não chega atrasado, mesmo trabalhando de graça, fica até 10 horas na oficina aqui aprendendo, chega em casa quase meia-noite, porque de Santo André para São Bernardo era um trólebus e uma condução. Caramba. E isso, assim, sabe, me deixava bem entristecido porque eu não tinha remuneração, mas aí meus pais falavam, vai lá, continua, a gente está aqui para te ajudar no que você precisar. Você ficou quanto tempo nesse vai e vem aí? 11 meses, 11 quase meses. um ano. Quase um Sem ano. ganhar nada. Boa, cara. Nada. Nossa, que loucura. Nem almoço. Eu tinha que levar marmita. Nossa, Meu que Deus. Era luta. Mas muitos falam assim, eu não teria coragem. Eu não me arrependo de nada, cara. De nada. Como é que chamava essa pessoa aí? André. Então Até foi. hoje eu tenho contato dele, nós conversa. Ele mudou de ramo, mas eu sou grato. É isso que eu ia muito perguntar grato. pra você. Se você hoje, você é grato a tudo que o André Grato te ensinou, ou demais. você queria mandar prender ele, Não, cara? não. Matar ele. Lá naquela época, jovem, tipo, eu ficava assim, pô, de segunda a sexta, de vez em quando ele fazia eu ir sábado. Sim. Mas agora não, cara, agora eu tenho outra mentalidade. Colhendo os frutos já? Colhi de muitos tudo isso? frutos, tipo, isso tem 20 anos, isso foi em 2005, Pô. né? E eu aprendi muito, a gente virou sócio, ficamos sócio durante 1 ano ou 2, isso aí em 2007, por aí 2008 já, até que ele mesmo propôs a desfazer a sociedade, porque eu já tomava conta do negócio praticamente sozinho. Sim. Ele falou assim, Lucas, não é justo, né? Você faz tudo e está dividindo aí o meio a meio comigo. E aí naquela época a gente fazia tudo, né? Era máquina de lavar, freezer, até ar-condicionado rolava de janela naquela época, tinha muito ar-condicionado de janela. Quando eu me desvinculei dele, eu me concentrei na refrigeração, porque eu vi que era mais promissora a refrigeração, você acabava pegando os clientes com uma necessidade maior de fazer as manutenções e os reparos, né? Naquela época. Naquela época meio difícil, os produtos quebravam não, gente. Nem hoje não. Eram robustos. Eram robustos, Não, negócios. e o diferente também, né, Lucas, é que nesse ramo de refrigeração, de máquina, você não tem uma sazonalidade, né, cara? Que nem, por exemplo, o ar-condicionado tem a sazonalidade no meio do ano, que é frio, Exato. e aí o pessoal que não tem contrato, o pessoal que... Eu acho que máquina de lavar... especializar na manutenção, Sim, né? e hoje dentro de uma casa, qualquer um tem uma máquina de lavar, É acho que verdade. quase todo mundo, né? Exato. Um ar-condicionado já não, ainda é um mercado em expansão. O ar-condicionado foi um ramo que eu me aprofundei em 2017 até 2019, mas eu recuei. Sim. Porque eu via que no inverno era bem isso que você falou. A demanda cai. Se você não tiver uma estrutura, se você não tiver posicionado, tem que estar posicionado, tem que ter estrutura, tem que ter gestão na empresa. Hoje eu vejo muitos técnicos de ar-condicionado que vendem ferramenta no inverno, volta a comprar no verão. Loucura. É loucura. É desafio. loucura. Entende? Por exemplo, quando eu foquei na refrigeração, que a refrigeração tem suas baixas temporadas também. Sim. O inverno também a coisa dá uma caída. Agora, geladeira, não tem esse papo. Pode estar 5 graus, que nem fez, né? Quebrou, ferrou. Você não fica sem. Não fica, Pode estar né? chovendo, enfim, você não fica sem.
É um eletrodoméstico, se não for o mais importante na casa de eletrodoméstico, Sim. é o segundo. Né? Sim. Porque mulher sem máquina de lavar vira um bicho, É. né? Vocês são casados, né? Sim. É brincadeira, né? Tipo, não fica assim. Agora, um ar-condicionado, exemplo, aonde eu moro é muito calor. Não dá para ficar sem ar-condicionado, cara. Aí, o negócio lá é no carro, é em casa, onde entra tá com o ar ligado. Mas a gente vê que não é todo mundo que tem. Não é todo mundo que tem condição. Mesmo se tratando de tecnologia inverter, né? Baixo consumo de energia. Ainda a pessoa ainda tem aquele... Pô, isso aqui consome muita energia. E a geladeira que fica ligada o ano inteiro? Você vai desligar a geladeira? Não dá rola, pra desligar, né? Então, o cara? que eu falei? Eu vou me concentrar, eu vou me nichar em geladeira. Legal. E geladeiras importadas. Olha que bom. Aí, 2015, eu sempre fui muito louco, sabe? Tipo, eu acreditava em coisas que todo mundo falava assim, meu, você... como assim inverter em geladeira? Eu falei assim, um dia isso vai pegar. Eu assistia muito vídeos do Luiz Fernando Gaivota. Sim. Em 2015, quando ele começou a criar vídeo no YouTube, eu falei assim, meu, esse cara bota a cara. Eu vou fazer que nem esse cara, só que eu era tímido. Eu via aquelas ferramentas dele, eu falava, meu, esse cara aqui, ele bota a cara, ele vai pra cima, ele mostra, ele faz acontecer. É isso que eu tenho que fazer. Eu preciso estudar e aprender, me nichar em alguma coisa para ser uma referência para ajudar pessoas. Que E legal, além de né? você ter o conhecimento, de você ter que aprender para você mesmo, você tinha que também aprender também, fazendo curso, para também botar a cara também, Se que também especializando não é cada vez fácil mais, também, se né? especializar. Não é fácil, né, cara? Você não é todo mundo que consegue ter essa dinâmica, ter coragem, Exato. porque quando você manja do assunto, é bem mais fácil você passar isso. Só que também existe a questão da vergonha, que é o que você acabou de falar. Como é Já que eu vou passamos fazer por isso, né, Gustavo? Já passamos por isso Eu também. sei como é. É complicado, é complicado. E era meio que assim. Eu fazia vários arranjos, pegava o telefone, desistia, não ficava bom o vídeo, falava, não, isso não é pra mim, isso não é pra mim. Aí eu comecei assim, cara, 2017, eu comecei a botar a cara, criei meu canal no YouTube, Legal. fazia vídeos muito feios, mas que entregava, que ajudava pessoas. E quando eu vi que aquilo estava entregando, foi uma época, grupos de Facebook do Refrigeração. Nossa. Acho que vocês Sim, esse grupo até hoje, do Girelli. Sim. Tem o de Fortaleza também? Tem, enfim. Cara, a gente colocava conteúdos ali, fazia vídeos, aquilo ajudava tantas pessoas, ele escrevia no canal e o canal começava a crescer de uma forma assim muito rápida. Aí eu comecei a me especializar exclusivamente nas geladeiras importadas. Aí o público muda um pouco, né? Você dá uma virada de chave assim, meia brusca, a pessoa fala assim, pô, mas eu nem mexo com esses equipamentos que esse cara mexe aqui. Aí eu falei assim, bom, mas é isso que eu quero. E aí estudando, especializando. Só que tem um problema. No Brasil, não tem cursos voltados para isso. Exclusivamente disso. Não tem. Ainda é tudo novo. O ar-condicionado está muito evoluído, né? Eu queria aproveitar que você tocou nesse assunto, batemos um papo agora há pouco. Você acha muito bacana essa união da galera do ar-condicionado, que você tocou num assunto que falta isso na linha branca. Que mensagem que você gostaria de deixar hoje aqui para os fabricantes, até para esse nicho da linha branca? Que recado que você gostaria de deixar hoje para enriquecer mais o teu método de trabalho, a tua metodologia, enfim, te ajudar mais? Sim. Eu fico muito feliz com a união dos instaladores de ar-condicionado. Tipo, eu vejo aquela união, aqueles eventos grandes, as pessoas ali se comunicando, tendo conexão. Porém, no setor de linha branca, é um querendo alfinetar o outro. Aí eu fico vendo para que se a gente pode se Unir, né? Lógico. Se conectar, né? Criar conteúdo, se posicionar, que nem o pessoal do ar-condicionado são unidos. Eu sei que tem um conflito ou outro, isso acontece, isso é normal, tá tudo certo. Só que agora na linha branca, a gente vê ainda alguns players cutucando, dando alfinetada, isso, querendo disputa de conhecimento. Automaticamente a gente vê
que isso às vezes pode até recuar É o um ego, você fabricante, quer- um ego elevado, o ego, né? Sim, sim. Né? Então a pessoa está ali fazendo provocações, enfim, eu fico vendo. Antes eu caía nessa pilha. Entrava em discussão, pô, não sei. Agora não. Porque isso só afasta mais a gente teria que estar fazendo ao contrário, se conectar, focar, porque se a gente foca, cria live, os fabricantes começam a enxergar isso, que a gente está querendo elevar a marca deles, né? E aí as coisas começam a fluir. Mas na linha branca ainda falta um pouco disso, falta um pouco de conexão, se juntar, ainda tem rola muita aquele sentimento de inveja. Sim, né? sim, sim. Legal, né, Gustavo? Legal, porque na Bacana. verdade, assim, no ar-condicionado também demorou. A gente tem alguns cases aí de alguns instaladores que falava, pô, o cara não passava um trabalho, o cara mora em São Paulo, tinha um trabalho em Campinas e o cara não passava. Eu vou falar para outro, Ocultava informação. ocultava. Escutava. Hoje é bacana escutar até de você também, mas a gente escuta do mercado que a galera hoje é mais unida. Ainda existe, lógico, aqueles que são meio enciumados, não quer, mas hoje a galera, a grande maioria da galera se une. A gente já sabe de cases que o pessoal, pô, tem um trabalho aqui, pô, o cara tá em Campinas, vou indicar, vou chamar. Então, assim, a rede social também ajudou muito. Porque Demais. na pandemia o pessoal começou a se conectar mais pela rede social. Os nossos trabalhos, né? Com certeza. Contribuindo Com certeza. também. Então, aí o que acontece? Esses trabalhos de rede social começou a abranger o Brasil inteiro. Tinha gente que não se conhecia, mas já era amigo. Dando voz aos profissionais, né? Sim, sim. E aí, o que acontece? Esse pessoal que, por exemplo, se transformou amigo, quando voltou todo mundo, parecia que era uma amizade gigantesca. De longas né? datas, De né? longa data. E, na verdade, nunca tinha se olhado. Então, esse negócio aí, o ar-condicionado, a indústria começou a investir mais, começou a voltar, começou a crescer, e essa união aconteceu. Mas tem uma coisa que eu também queria aproveitar dentro disso aí para perguntar para você. O que você acha dessa questão? Você que tem um conhecimento bacana na linha branca, e conhece essa questão de a pessoa começa a aprender um pouco e já... É um assunto meio polêmico, tá? Mas eu acho que é legal a gente comentar isso aqui. E já é professor. Já vai ali para a rede. Isso eu acho que é um negócio legal, porque assim, para você ter conhecimento, você tem que trabalhar muito, você tem que estudar muito. E não é fácil. E de repente você aprendeu ali, fez um curso, acha que já é mestre, sou professor. O que você acha disso no mercado? Isso é em todos os mercados que a gente atinge, a gente vê muito isso. Não estou tirando o mérito de ninguém. Todo mundo Ele tá tem falando o seu... da maneira geral. Da maneira geral. Tem o seu potencial, todo mundo tem o seu conhecimento. Mas assim, o que você acha dessa questão, dessa galera que hoje entra aí, como você disse, o Gaivota no começo lá, ele botava a cara, eu acho que tem que ter um começo. Tem que entendeu? ter. Tem que ter um começo. Tudo você começa devagarzinho e vai melhorando. Hoje o cara melhorou muito. Hoje sempre foi o referência, e hoje ele tá aí, cara, tá ministrando treinamentos pela Samsung. Então, assim, como é que você vê essa questão dessa galera aí? Hoje, entrou e já sei, vou ministrar um curso aqui, vou dar aula. Como é que você vê esse mercado hoje, Lucas? Olha, eu não sou contra isso. Eu tenho alunos que virou professor. Sim. A curto prazo. Agora, a preparação de cada um, isso é o que conta. Eu, Lucas, para conseguir lançar o meu primeiro curso de tecnologia inverter, foram 8 anos. Então, de 2015 até 2023, eu estudo sobre isso, aonde praticamente não tem informação. Teve que pedalar bastante. Tive que correr muito atrás de informação na gringa, porque o Brasil, agora que está chegando isso para eles, para poder lançar meu curso em 2023 com autoridade no que eu falo. Sim. Porque eu estudei referente a isso. Agora sim, eu vejo muitas pessoas que primeiro abrem um canal, vai para o digital, com pouco tempo se denomina professor. Uns até entregam uma informação boa, que entrega mesmo, que a pessoa aprende baseado na literatura.
Uhum. Agora, a gente vê muitos aventureiros, né? Querendo vender curso. Ser mais um vendedor de curso. E o perigo tá aí, né? Porque Esse é o você vai perigo. ensinar errado para Exato. Esse é o perigo. Porque às vezes ele viu uma informação no YouTube e ele acha que aquela informação ela está 100% pronta, formulada, né? Porque ele viu aquela informação no YouTube. Então, isso é um mercado que às vezes o cara acerta a mão se ele for dedicado, Sim. se ele for centrado naquilo. Eu tenho um aluno que eu posso colocar ele como exemplo aqui, talvez ele vá assistir isso aqui, ele chama Luiz, ele é de Blumenau, Santa Catarina. Santa Catarina. Ele é uma pessoa, ele tem acho que uns 50 anos, o cara é dedicado aos estudos. Isso é muito Ele bom. passa a maior parte do tempo dele estudando e comprando curso. Graças a isso, o pessoal da Mideia, lá daquele pessoal que fecha com Bessa, Sim, É os meninos lá, aquele pessoal... Quem? Rogério Lima, É aquele pessoal, mas tem um lá de Blumenau também, eu esqueci o nome Conhece, Sombra? De dele. Blumenau? É o pessoal do Bessa. Lá. Não Sim. tô sabendo. Depois eu lembro aqui, aí eu Tá, coloco. legal. E ele foi convidado para dar um curso presencial, mas ele estudou, ele se preparou, ele foi atrás de conhecimento, de literatura. Eu ajudei ele num curto espaço de tempo. Ele Luiz, não foi esse pro é o Luiz, Esse né? é o Luiz. Não é o Luiz André, não, né? Luiz Não. André? Não. Ah, tá. Porque tem o Luiz André lá em Blumenau tá. também, né? Isso. Ele foi atrás de conhecimento onde tinha conhecimento. Ele não foi em plataformas, em YouTube, em TikTok, em nada disso. Pô, que legal. Num Se aprofundou, né? curto espaço de tempo, ele conseguiu entender a refrigeração, né? E foi convidado lá pelo pessoal da Mideia a dar um curso. Ah, já sei. É o Maicon. É o Maicon. Maicon Boas Arcontec. práticas. Maicon Arcontec. Arcontec, né? Arcontec, é o Maicon. Então, por isso que eu não generalizo, porque eu tenho esse exemplo e tem outras pessoas também que a curto prazo o cara se dedicou, ele foi fundo. Sim. Já viu aquele ditado que quando você pega uma semente e você planta uma semente boa, ela cria raízes profundas? Sim. O cara se dedicou àquilo, entregava de cabeça. Ele foi pra cima e chegou na hora, não tremeu. Que legal. Então, cara, é isso aí. E o Maicon é um profissional aí que você vê que ele tem mais de 100 e poucos mil seguidores no YouTube. Ele foi um dos primeiros a ganhar a plaquinha de 100 mil Isso. seguidores no YouTube. É E um dedicado, profissional, né? é um profissional Dedicado, super concentrado, dedicado. Então, Concentrado. Realmente você falou aí disso, é isso mesmo. entende? Agora, baseado nessa sua experiência de 20 anos, Lucas, qual foi o seu maior desafio até hoje, dentro da sua carreira profissional? Meu maior desafio foi subir num palco com, acho que devia ter mais ou menos umas 40 pessoas me vendo e eu nunca tive experiência com isso. As pernas tremeu, suadeira, mão suando, nervosismo. Só que foi onde eu me encontrei. Ao mesmo tempo que aquilo ali foi um desafio extremo para mim. Pô, mas hoje você fala pra caramba, enfim, mas isso foi lá atrás. Por isso que a gente tem que começar. Sim, com certeza. E isso foi assim, me colocaram nesse desafio, todo mundo, você consegue, você fala bem, que não sei o que. Eu falei, cara, mas 40 pessoas? Foi lá na Samacursos. Na Samacursos, né? Foi. Com microfone, tudo, aquelas pessoas. Eu falei, gente... Suando igual pano de cuscuz. Suando as pernas, aquele escalafrio. Os 3 primeiros minutos o negócio foi. Mas depois, fluiu. Ali foi a porta de entrada para você. Comecei a passar informação, cerejinha do bolo, Olha coisinha aí. que o pessoal gosta, sabe? E aquilo deram 1 hora, demorou 2h30. Foi um falatório absurdo. Aí o pessoal falou assim, já vamos montar as turmas. O Fábio, ele falou assim, já vamos organizar. Eu me achei ali, cara. Eu me encontrei, isso foi 2018, eu acho, 2019. Não lembro. Mas foi um desafio pra mim, né? Foi um desafio Bacana. ali que Não, e Ficou legal. marcado, né? fica, cara. Ficou marcado. Se me perguntarem sobre alguma coisa que me colocaram à prova, foi isso. E é legal. E pior, assim, você vê como é que são as coisas. Você
tenho conhecimento, sabia, mas existia o lado nervosismo. É lógico. É fogo, tudo. Eu sei porque eu também passei por isso. O Naldo sempre foi mais carismático, mais de, ele acho que era mais fácil para ele, cara, eu não sei. Eu tô dizendo aqui porque o que eu enxergava, foi descolado, né? O Naldo é mais descolado, cara. É. Mas eu tinha uma vergonha, o Naldo sabe, eu tinha uma vergonha gigantesca, cara. Pra mim, foi o desafio que você teve, eu também tive, tudo isso cara. que você falou, acabou de falar. A mesma ele teve coisa, que mão fazer. suando. Só que você ainda, acredito que pior. Por quê? Porque você sozinho. Eu tinha o homem aqui do meu lado. Então, assim, ele me ajudou muito nessa questão de desenvoltura, de, ali na Nos hora ajudamos, na verdade, tá conversando. Ele era uma segurança ali pra mim. Mas você sozinho ali, eu imagino que não foi uma tarefa fácil, cara. Não foi mesmo, cara. Normalmente a gente monta um script, né? Faz um enredo, uma narrativa, alguma coisa. Não, ali o cara, não, vamos fazer, não sei o quê. Uma caixa de som, um microfone. Falei, meu Deus. Tinha até um púlpitozinho assim. Falei, meu Deus, e o cara foi. Mas sabe o que é legal, Lucas? Eu vou te falar que uma vez eu li num livro e vi uma pessoa também falar, cara, que quando você entra, e isso eu comecei até a fazer e deu certo. Quando você entra você sobe num palco e vê aquela multidão, o ideal, quando você começa, sempre o nervosismo vem no começo. É só no início. É no início. Depois que você tá lá e já começou, aí você entra aí você desenvolve. Mas quando você entra, você tem que olhar pro fim não fica olhando fixado para uma pessoa, para outra, que isso gera o nervosismo. Sim. Porque aquela pessoa tá de repente conversando ali com alguém, ou tá cochichando, e aquilo te gera, porque você começa a imaginar o que as pessoas estão falando de você, Exato. o que estão achando e você não pode focar nisso, você tem que focar naquilo que você tá ali para passar o melhor. Então eu comecei a usar isso aí também, cara. Não sei se você já ouviu falar, mas é um negócio bacana. É até recente o que eu tô fazendo. Eu tô fazendo umas imersão sobre posicionamento, oratória, se posicionar, falar, como falar. Porque não adianta você falar mais que papagaio, mas não saber encaixar as coisas certas, não saber olhar para as pessoas, não saber olhar para uma câmera, não saber... Sabe? É aquilo que a gente fala. A gente começa, depois a gente melhora. A gente vai lapidando e não tem jeito. A gente precisa de pessoas. Legal. Não adianta querer fazer tudo sozinho. Esquece. Ô, Lucas, cara, você morou bastante tempo no ABC aqui em São Paulo, né? São Bernardo. São Bernardo, né? São Bernardo. E agora, morando agora em Campinas, Vinhedo, né? No interior. Como que tá sendo essa mudança para você? Conta um pouquinho pra gente aí. Tá sendo legal essa virada de chave também na tua carreira profissional e pessoal? O puro creme do milho verde. É o puro creme do milho verde? Porque é sério mesmo? Por que o puro creme do milho verde? Porque pegou, cara, muitos vídeos muito criativos que eu faço, tráfego pago e pegou isso aí. Olha, morar no interior no começo foi... A gente teve que se acostumar pelo calor. São Bernardo aqui é muito frio, montanha, gelado. Fomos pro interior. Do nada. Sinceramente. Não foi uma coisa programada entre eu e minha esposa. Já começa por aí. Ah, se programou, não sei o que. Não. Eu comecei a fazer serviço para lá 2023. Comecei a gostar. Vinhedo, Valinhos, achei interessante, umas cidades bonitas, uns condomínios. Falei, tem potencial aqui. Tem potencial, não tem mão de obra. E o que eu faço? A capital está começando a ficar congestionada. Falei, vamos ver. Comecei a gostar. Aí falei com a esposa, levei a esposa viu, gostou da cidade também assim, foi amor à primeira vista. Levei ela no domingo, comprei a casa na quarta-feira. Foi assim. Que top, cara. E Vinhedo é uma cidade maravilhosa. Foi assim. Aí é mais aquele processo de adaptação. Mão de obra complicada, um pessoal lento, lentidão. No interior tem isso, tá? Por exemplo, aqui em São Paulo a gente corre. Só corre, né? Sim. Pra lá e pra cá. Corre. Lá não. Sabe, você marca com um cara, tipo, um pedreiro, na segunda ele aparece depois de 2 segundas, não te responde. É isso aí. Até a gente se adaptar
com isso, com essa lentidão, até mesmo para passar num caixa de um supermercado, com a lentidão, você ficava assim, meu Deus. Quanto tempo você tá morando lá já? Um ano e meio. Um ano e meio. Agora já tá tudo... Agora já adaptou, já demorou adaptou, um pouquinho. E o calor, muito quente. É. Muito calor. Mas assim, qualidade de vida, gente, nem Top. se compara. E questão de trabalho também. Lá tem bastante trabalho também. Você, porque assim, com certeza, você tá perto de São Paulo também. Pertinho, não quer 70 dizer que quilômetros. você não consiga... Pô, trabalho sempre quando você é profissional, quando você trabalha bem, você sempre vai ter É alguma que, coisa. na verdade, ele tem a carteira de clientes dele aqui em São Paulo também. Aqui. 20 anos aqui, cara. Na verdade, você só abriu mais um leque. Eu fui pra lá, o pessoal do interior é um pessoal bem cismado. É um pessoal, são muitas pessoas já aposentadas, sabe? Sim. Sabe? Muita gente bom de vida que já se Sim. aposentou, não tem pressa. Não é que nem o pessoal da capital. É diferente a pegada lá. É totalmente diferente. Eles esperam, eles aguardam. Aqui não, tem que ser pra agora, tem que ser pra hoje. O Gustavo ia se dar isso. muito bem numa cidade como essa aí, em Vinhedo. Quem? Lá, Gustavo. tá maluco. Sombra, como é que tá aí? Tá gostando aí desse bate-papo aí? Tá uma uva? Como é que tá? Eu solto a voz aí pra mim te ouvir, cara. Tá um muito cacho quietinho, irmão. de uva. Um cacho? Falando de cacho. uva, vamos comer Sombra uma tá uvinha aqui. quietinho hoje, né? Daqui a pouco começa a falar. Sombra tá só Daqui a ali, pouco, né, no momento superchat, eu dou o ar da graça, Naldinho. Legal. O importante é que tá fluindo bem aqui o bate-papo, né? Você como telespectador. Sim, sim. Fechado. É isso aí. Tamo junto. Ô, Lucas, e a gente sabe que você é especialista em geladeira, side by side, né? E tecnologia inverter, compressor. Você lá atrás, você já imaginava que teria essa tecnologia? Como é que foi para você pensar em se especializar em tecnologia inverter? Lá atrás, coisa que ainda de repente nem tinha muito aqui, você já viu alguma coisa lá fora? Como é que foi essa questão assim para você, essa mudança de sair de on-off, para ir para uma tecnologia inverter? Foi em 2015. 2015 eu comecei a assistir uns vídeos da gringa. Vinha muitos os colombianos e os mexicanos falando disso. Lá já estava muito mais evoluído que aqui. Aqui poucas marcas tinham essa tecnologia. Sim. Acho que a Panasonic já tinha um inverter, Samsung e LG, né? Aí depois veio Electrolux, enfim. E não era uma coisa que tinha possibilidade de pegar no Brasil. Só que eu sempre fui aquele cara curioso demais. Eu acreditei. Só que patinei muito. Desistia, voltava, desistia, voltava. Ninguém queria saber disso. Isso não vai pegar aqui. Isso... Falei assim, vai. Aí comecei a comprar sucata de geladeira inverter. Pagava fortunas. Pegava mostruários de loja. Sabe? Ah, a gente vai trocar essa daqui porque deu uma amassadinha. Não pode ficar aqui. Quanto você quer? 1.000. Só que naquela época 1.000 era muito dinheiro. Sim. Mas eu ia lá e comprava. Por quê? Eu estudava em cima dela. Eu ia me aprofundando em cima dela. Através do manual e isso. Até que teve 2019 a feira de refrigeração, a Febrava, Sim, onde eu tive um contato com um engenheiro de aplicação da Embraco. Olha que legal. Show. Né? Eu já estava afiado, porque eu já estava estudando aquilo a fundo. Só que eu... Até chegar 2019, eu estava começando a fraquejar no inverter. Porque ninguém queria saber disso. Conteúdo não entregava. Ninguém queria nada com nada. 2019, quando eu conheci o engenheiro, ele me passou vários catálogos, me contou o que a Embraco estava vindo com a tecnologia inverter mundialmente falando e nacionalmente falando. Aí eu voltei pro game de novo. Só que eu voltei forte. Aí eu me animei pra coisa. E aí eu comecei a me posicionar no digital sobre isso. Se não atinge, se dá 500 views, eu não tava ligando. Sim. Eu vou entregar esse conteúdo e uma hora vai chegar. Vai estourar. Vai estourar. E você foi o primeiro, você sabe, você conhece outras pessoas que também teve esse estalo Essa aí visão, para né? essa visão para começar já, porque
É fogo quando você tá trabalhando com isso e você não vê uma luz no fim do túnel, né, cara? Que é o que aconteceu acho, com você. Você desistia, desanimava, e no ar-condicionado também foi assim. Foi, Porque né? ninguém acreditava também que o inverter ia emplacar. E os próprios instaladores falavam, eu não vou, porque, pô, já tô acostumado, vou mexer com isso. Então são coisas que... Sim. Você conhece mais alguém que teve esse instalo ou foi você que foi o primeiro precursor mesmo nessa questão aí, cara? Naquela época, não. 2015, 2016, não. É lógico, já tinha técnicos de autorizada Sim. que tinha lá os seus treinamentos, eles tinham o conhecimento da tecnologia inverter. Mas entregar no digital, não. Não tinha. Não. Entregar no digital, não. Pô, que legal, cara. Bom até saber disso aí, porque esse é um precursor nessa questão, né, cara? Bacana isso. A gente tá conversando aqui com um cara que, pô... Eu queria fazer uma pergunta pro Lucas, assim, que ele é um cara, ele tá sempre pronto para encarar desafios. Mas como que você faz para conciliar a sua carreira profissional como técnico, como dando mentoria, criador de conteúdos, enfim. Como você faz para conciliar tudo isso? Eu era muito desorganizado. E eu queria fazer tudo sozinho. E eu entendi que não dá. Tem que ter pessoas. Tem que ter gestão. Tem que ter hora. Entende? E hoje eu vejo o quanto eu errei lá atrás. O quanto eu poderia estar melhor. Mas o passado é o passado. É difícil sincronizar um tanto de coisa. Curso, cliente, técnico meu que está na rua. Mas o que a gente faz? A gente sempre procura ter agenda. Saio atendendo qualquer cliente? Não. Os clientes que a gente atua, a gente faz o funil do funil. Para ver se compensa, se não compensar, a gente indica alguém. Mas para não ficar dando pernada à toa, né? Porque senão eu vou gastar muita energia, vai perder tempo, e eu poderia estar usando esse tempo em outro lugar. Então, a gente começou a ter um processo de organização num contexto geral. Por exemplo, esse criativo que está rolando ali, dele que está me gravando, eu vou postar, mas eu vou trabalhar esse conteúdo, vou montar ele e vou publicar ele, mas não na hora. Sim. Na hora que sobrar um espaço na agenda, porque esse negócio de falar que não tem tempo não existe, né? Sim. Esse negócio, não tenho tempo. Isso aí é conversa de preguiçoso. Tem que ter organização. Se tiver organização, dá para desenrolar sim, e eu consigo sincronizar, e ainda fora meus compromissos que eu tenho com Deus. Mas isso aí você tá falando que agora você mora em Vinhedo, cara. Por isso você tem tempo. Exato. Entendeu como que é o game? Fui pro interior, cara, fica tudo mais calmo, mais tranquilo, não corre. Conseguiu se organizar, né, cara? Conseguiu parar pra pensar, cara. Eu acho que eu preciso fazer isso aí, cara. O Lucas tocou num assunto muito importante. Além de tudo que ele faz, o compromisso com Deus. Você é evangélico, católico? Qual que é a sua religião? Ou o seu compromisso é realmente com Deus? Eu sou evangélico, igreja pentecostal, né? Sirvo lá na igreja, por incrível que pareça, na parte de mídia da igreja. Pô, olha que legal, a igreja está numa expansão, entregando o evangelho, né? Nas redes sociais, e a gente faz toda a parte de iluminação. É uma igreja que está crescendo relativamente bem. Em Vinhedo, né? Em Vinhedo. Legal. Não, fica em Valinhos. É uma cidadezinha do lado do outro ali. E a gente serve lá no ministério. E, cara, eu sou um recém-convertido, né? Eu tenho aí uns 10 meses que eu aceitei Jesus, depois de 38 anos no mundo, e quero isso para mim até que ele venha. Olha que legal, que legal. Até que ele venha. Muito bom. A gente tem os nossos compromissos semanais lá na igreja, quanto eu e minha esposa. Minha filha também serve. Quantos anos tem a sua filha? Vai fazer 13. Não, vai fazer 14 agora, 14 mês que vem. Isso. E é isso, cara. É ajudar o próximo. Bacana. Gostei, assim que precisa gostei ser. dessa parte aí. Eu tenho certeza que está nos assistindo também tá gostando. Pode deixar seus comentários aí. Dá aquela moral aí pra gente aí. Deixando um like, deixando seus comentários. Não é isso mesmo, Sombra? É isso aí, Naldinho. Aproveitando que eu estou com a boca no Trombone. trombone. Boa, Trombone agora. Trombone.
Essa tosse de cachorro, Essa velho, tossidinha. que o Naldo me passou, não, Passei pra não você, vai irmão. embora, hein, Passei a cara. bola. Meu Deus, tá com aquela balinha sua hoje pra Tá ali aliviar na a bolsa, garganta? balinha. Tem o estoque tá completo. Eu vou lá pegar já essa balinha Bala pra de aqui, ó, gengibre. melhorar o meu vocal. Mas antes, vamos falar de coisa boa? Bora. Agora. Vamos falar de Samsung. Bota aquela máscara, por favor, o Kel, na tela. Ó, aqui tem novidade e eu tenho certeza que vocês não sabem dessa novidade. Da Samsung. Da Samsung. Boa. É Vamos a lá. Liga Climatiza. Vocês sabiam dessa? Essa é novinha, hein? É novinha, né? Essa é nova, essa é nova. Ó, já eu vou explicar pra vocês que querem entender e participar da Liga Climatiza. Mas antes, leia esse QR Code que tá na sua tela, sabe por quê? Ontem, a Samsung esteve com um encontro Climatiza lá no Rio de Janeiro. Ontem, que foi dia 8, Show, hein? hoje, que é dia 9... Boa. E dia 17, o encontro Climatiza da Samsung vai estar passando por Porto Velho. Então, alô, galera de Porto Velho. Leia esse QR Code que está na sua tela e se cadastre, porque as vagas são São limitadas. limitadas. Ó, Não, repita. é LTDA. Gostou dessa? Gostei. É limitado igual a versão do carro novo que o Gu comprou. Você viu? Ah, rapaz, que carro lindo, hein? Um dia eu chego lá, hein, Naldinho? Ó, vamos aqui, ó. Eu vou explicar pra você agora, amigo, sobre a Liga Climatiza, que foi criada pra você, instalador de ar-condicionado, que quer ir além nas suas instalações. Nessa jornada promovida pela Samsung, seu conhecimento técnico será colocado à prova em treinamentos presenciais e desafios práticos. Aí você me pergunta, tá, mas como é que eu vou participar da Liga Climatiza? Para você participar da Liga Climatiza é fácil, presta atenção. Você vai ter que participar presencialmente de algum encontro Climatiza e você vai ter que se inscrever neste QR Code que está aí na sua tela, tá bom? Porque você tem que se inscrever para poder participar presencialmente. Ok? Feito isso, quando você estiver lá no encontro, você vai colher algumas fotografias, gravar alguns vídeos e até em 24 horas após o término do evento, você tem que fazer uma publicação do vídeo E marcar. e marcar, óbvio, a Samsung e colocar lá, ó, hashtag Liga Climatiza, hashtag Samsung Climatiza. Mantenha o seu perfil no Instagram aberto durante todo o período da ação e boa sorte. Aí sim. Ó, Boa. Lembrando, hein? Dia 17, Samsung Climatiza. Porto Velho. Samsung Encontro Climatiza, Porto Velho. Porto Velho. Alô, alô, galera de Rondônia, hein? Já fizemos circuito aí. Vamos lá pro Samsung Climatiza que vai ser show. E é isso aí, muito obrigado. Kel, pode tirar a máscara da tela e eu volto com vocês aí. É isso aí. Agora, meu, a gente tava falando do quê? Voltou Tava com a minha falando da tosse. Voltou com a tosse. Voltei com a minha tossinha, tosse aí, ó. tossinha. Então pega a bala de gengibre, Bala de então, gengibre, e pega bala o... de gengibre. Eu vou buscar. Como é que chama o espirra lá? O própolis. Bala de gengibre, bala de gengibre. Voltando aqui ao nosso bate-papo com o nosso especialista em cyber. Side by side. Side by side, É, cara, tecnologia inverter. Aí Rapaz, não é pra homem é qualquer um, fera, não, hein? viu? A gente tava falando da parte de Deus, de igreja, mas eu queria voltar também. Eu acho que é bem legal. Todo ser humano deveria Religião, ter. né? Independente ter a da sua religião. Com certeza. Tem que acreditar, porque eu acho que é ele que move tudo isso e tudo que a gente está fazendo, tudo que a gente faz é graças a ele, né, Naldão? Então, o Naldo é uma pessoa também que sempre não tem um evento, alguma coisa que a gente faça que sempre, primeiramente, agradecer a Deus. Então, Deus em primeiro lugar. isso é Sempre. sempre em primeiro lugar, cara. É isso aí, desde quando você acorda, né? Com E certeza. vai deitar também. Exato. Tá certo, Isso tá aí. certíssimo. Conversar com Deus é muito Eu tenho importante. uma pergunta aqui, ó. Que a gente acabou de falar, né? Perdão interromper, que a gente acabou de falar de Samsung. Você pega bastante side by side da Samsung, Lucas? Para fazer manutenção, tem. Entra bastante, querendo ou não, a Samsung
tem um volume alto de vendas de produto, né? Eles são, nessa linha de geladeiras do tipo side by side, eles são pioneiro. Samsung, General Electric, a GE. GE. Nessa linha de equipamentos, existem equipamentos ainda circulando ainda de 15 anos, equipamentos bons, Né? robusto, bonito. Como que funciona essa parada da peças de reposição para essa linha? Tem uma facilidade? Você consegue com facilidade essas peças? Ou como que funciona? Consegue, e o que você não consegue, você adapta. Isso é muito bom. E esse é o meu forte. Por isso que ele tem o apelido de Concertolândia. Isso era uma coisa até que eu ia perguntar. Como é que surgiu esse nome Concertolândia? Cara. Veio de mistura de concerto com Disneylândia, é um negócio... Como é que foi isso aí, Lucas? O Groenlândia, a rua Groenlândia. Né? Olha, esse nome, ele vem antes de eu entrar para a Concertolândia, porque a Concertolândia tem desde 1997, que foi essa pessoa que me ensinou a profissão. Ele já tinha Teu ex-sócio. meu ex-sócio. Boa. E quando ele me fez a proposta de montar uma filial, de ser sócio dele, ele falou assim: Lucas, vamos firmar esse nome. Eu não gostava. Sinceramente, No começo foi... eu, molecão, 17 para 18 anos, pô, Concertolândia, meu. E ele era conhecido como André Concertolândia, e depois eu vou pegar esse take e vou mandar para ele. E o pessoal conhecia ele como da Concertolândia. Quando a gente quis fazer a sociedade, eu dei várias opções de nome para ele. Mas ele falou, não, a gente tem que firmar, cara, como se fosse uma filial mesmo, criar nome. Depois a gente monta outra lá em São Caetano, depois a gente monta outra em São Paulo, a gente vai expandindo. Eu falei, tem certeza? Ele falou, tenho, meu, acredita, vai dar certo, cara. Eu falei, então vamos embora. Pegou o nome. Só que quando eu desfiz a sociedade com ele, a primeira coisa que eu queria era tirar o nome. Mas agora já era, né? Ele segue pra lá, eu Vou sigo tirar pra esse cá e Lândia. acabou Concertolândia. Só que aí já tinha o PJ, já tava lá, como Já nome tava dentro de fantasia, você, já já era tava O negócio ali dentro. cessado, andando bem, né? Exato, aí, meu, pegou, e hoje eu não tenho como tirar isso, porque as pessoas me conhecem como o Lucas da Concertolândia. Legal. Então, Não tem jeito. é até E um brand. Né? E o André Concertolândia, acho que a gente conhece também. Ele também trabalhou lá na Samba Curso, ou então ia Não. lá? Ele não, ele trabalhou nessa profissão talvez até 2009, 2010, depois ele mudou o ramo, ele mudou. Mudou, Hoje em né? dia ele trabalha com a parte automotiva, ele exatamente com catalisadores. Ah, é, cara? Mudou, virou a chave. Rapaz. enfim, largou tudo, vendeu a empresa lá naquela época, mudou mesmo. Mas você sabia que ele pode voltar? Porque, na Será? verdade, tá no sangue, a refrigeração, eu costumo dizer que a refrigeração, quem entra nesse segmento, cara, Isso é contagiante. Não, ele pode até sair, mas eles voltam. As pessoas que nós conhecemos que saíram desse segmento, elas voltaram. Só não Cria vai raiz usar mais o funda, nome né? Cria raiz Concertolândia, forte. né? Só não pode usar o nome Mas, Concertolândia. ô, Sombra, a gente conhece outra pessoa. Como é que chama o Concertolândia? É o André, meu primo. O André, seu primo. É Exato. ele, então. A gente... ele, o próprio. E eu tava chamando, eu não tava chamando o Lucas de André, cara. Não, Ele então, é meu primo. Sabe por quê? Porque, meu, a gente, por incrível que pareça, Lucas, a gente tem uma equipe que viaja com a gente da Arfix, cara, e tem um cara que trabalha, um cameraman, um dos câmeras, que é a cara Do André, Concertolândia, a do cara. André. Então, toda vez que a gente chega, o Job chega lá, fala, e aí, Concertolândia? Todo mundo já chama ele de Concertolândia, porque ele é a cara do André. Parece mesmo. Então, por isso que eu falei, cara, a gente conhece, cara, eu tenho certeza que tem alguém, cara. A história do André Concertolândia também é bem bacana, hein? Depois vocês chamar aqui ele tem uma história de vida sensacional, sim. Ele trabalhou com a gente lá na Concertolândia, acho que 2008 até 2010, saiu, seguiu a sua carreira, foi morar em Ourinhos, Pô, que e lá ele montou a assistência dele, foi até legal. Eu já tinha desvinculado do meu ex-sócio, aí ele falou assim, primo, eu tô montando minha assistência aqui, eu queria muito colocar o nome Concertolândia aqui também. Você deixa? Eu falei, meu filho, vambora. Vamos Deus espalhar, tá com nós, vamos espalhar esse Concertolândia nome. pelo Brasil. Cara. Eu já não tenho como mais mudar o nome. É verdade. Já enraizou, vambora. Que top, né, Que cara? legal, cara. Sombra levantou a mão, cara. Quando levantou a Sombra mão, levanta a mão, vem alguma Informação. informação. É que o momento tá tão bom
porque eu quero continuar falando de coisa boa. Sobe aí, Kel, a máscara da Electrolux. Essa Rapaz. máscara linda, uma máscara nova aqui também. Você vai falar da saga? Não tem saga. Não. Hoje não vamos falar de saga, Naldinho. Não vai falar de saga Mas hoje. tem a saga do Capitão Clima, bem lembrado. Mas hoje, sabe o que a gente vai falar? Vamos falar de Electrolux Instala, a plataforma do instalador. Tá bombando, hein? Cara, Tá ela bombando. é a plataforma do instalador. Você que não conhece, você precisa baixar ela no seu iPhone, no seu Android. Alright? Android. No seu iPhone, no seu Android. Porque é uma plataforma que está disponível aí para iOS e Android. Então, ó, QR Code tá na tela, QR Code na tela. QR Code. Leia esse QR Code porque eu sei que você tá assistindo este episódio na sua TV LCD de 65 polegadas, Quem é não esse é? que aparece na tela aí, esse profissional? Esse daí é o Patrício. Mas aqui, ó, Naldinho, Patrício Show. vamos falar do que é a Electrolux Instala. Bora. A Electrolux Instala é a plataforma que foi feita para o instalador de ar-condicionado, Naldinho. 100% gratuito. É isso mesmo, é 100% grátis. Uma plataforma só para instaladores com conteúdos exclusivos e, igual eu disse, tudo grátis. Essa é a Electrolux Instala. Nela você vai fazer cursos, assistir aulas ao vivo, ver dicas de outros instaladores renomados do setor, trocar ideias com eles e mais, hein? Muito mais. Lá você vai ter todas as dicas necessárias para você trabalhar no seu dia a dia cada vez melhor e ganhar cada vez mais. E ó, são centenas de conteúdos exclusivos, super úteis para você. Lá você vai ter o passo a passo para instalar o Color Adapt. Você conhece o Color Adapt, Naldinho? O Color Adapt. É bonito esse. Bonito esse. Rapaz, que máquina, hein? O Color Adapt você pode pintar ele sem perder a garantia, sabia? É a única máquina do mercado que você pode passar o pincel. Ô, louco, cara. Eu já passei Lá o pincel ele, na lá minha. ele, cara. Não, é sério, você pode passar o pincel, passei pode o passar pincel. o rolo nela, pintar, O rolo e também? não perde a garantia. Pode passar o rolo, pode passar o pincel. Sim. Mas a tinta tem que ser abalada. E a brocha, não? A brocha pode também. Eu passar acho que a o brocha? acabamento não vai ficar tão bom com a brocha, mas se você passar o rolo ali, né, o rolinho mais delicado e tal, o acabamento eu acredito que vai ficar Que isso, perfeito, vocês igual o tão da Barbie, você já viu? estão A falando Barbie de que pintou de conversa, rosa lá, a Barbie brasileira. De Barbie o Gustavo entende muito bem. Então, mas ó, lá você vai ter o passo a passo para instalar o Color Adapt, vai ter uma coisa também, ó, um conhecimento muito valioso. Como recolher o gás R32, higienização de aparelhos e muito mais. Então, ó, gente, não perca tempo, leia o QR Code que está aí na sua tela agora mesmo e baixe o Electrolux Instala no seu smartphone. Boa! Instalador, não perca tempo. Vá lá na plataforma do Electrolux Instala. Fala, boa. Isso mesmo. É Cursos, isso aí. aulas ao vivo, novidades no mercado, muito conteúdo exclusivo para você evoluir profissionalmente e faturar cada vez mais. Mas Show, Sombra. Ah, já tem que, Quem já, quer sabe dinheiro- sabe o que a gente tinha que fazer? Tem que conversar com a Electrolux para montar um desse aí para linha de refrigeração, né? O que você acha, cara? aí para você tem que ser a linha da Barbie, né? Não é isso, Sombra? Não, eu pode pintar de qualquer um. O meu lá em casa eu pintei de roxo. Até que Por causa você da prova uva. o contrário, né? Pegar uma geladeira dessa aí e poder pintar à vontade, já pensou, cara? Chique, hein? Ia ser legal, não ia ser? Aí, Diferente. são coisas Eu nem que a gente sabia tem. que ar-condicionado tava assim, Tá, podendo cara, pintar. É Electrolux? Instala. Não. A Adapt. máquina. A Color máquina. Adapt. Color Adapt. Color Adapt. Color Adapt. Color Adapt. Show de Isso bola. aí é um diferencial, hein? É legal, Bem cara. bacana. É legal pra caramba. E não perde a garantia. Não perde, né? Não. O cara pode pegar um sprayzinho lá e... O Electrolux. spray eu acho que não pode. Eu acho que tem que ser de tinta à base d'água. Não tenho certeza. Vamos ter aqui mais tarde o Patrício e vou tirar essa dúvida com ele. Se No não ao pode passar vivo, o né? spray também. No ao vivo. Boa. Ao vivo. Show de bola. Ô, Lucas, Aproveitando, desculpa, Oi. o Gugu. Sombra. Eu queria aproveitar para perguntar das geladeiras da Electrolux também, né? Se eu comprar uma É, geladeira muito da importante. Electrolux baratinho, porque ela apresentou algum problema e o dono não quer arrumar, o dono tá abonado, já pegou outra, posso comprar ela, Sem jogar medo na de sua ser mão? feliz. Você arruma ela para mim, Lucas?
Arrumo. Tô olhando uma side by side que custa mais ou menos uns 15 conto. Tá anunciado na OLX por 1.500. Compra ou não compra? Compra. Perfeito, então já vou mandar mensagem aqui pro vendedor. Muito obrigado. Ele vai lançar até aquela música, eu compro ou não compro. Ah, eu tô com medo. Ai, meu Deus. Compra. Compra. Ô, Lucas, e me diz uma coisa, falando aqui a gente nesse bate-papo, essa questão de ar. Você nunca quis Voltar? se aprofundar, voltar, entendeu, cara? Ou o tempo, você se concentrou mesmo na parte Focou, de... né, eu acho. Focou em geladeira, mas você nunca pensou, com todo esse crescimento avassalador do segmento também de ar-condicionado, que você até citou aqui, da questão da união, da indústria tá investindo mais, você nunca pensou em... Foi exatamente de 2017 a 2019. 2019 eu voltei pro game se tratando de inverter. E eu estava muito envolvido com ar-condicionado. Muito, pegando muita obra, muita instalação aqui em São Paulo. Porém, eu percebi que a demanda no inverno era muito pouco. E a empresa baixava muito o faturamento no inverno. Sim. Teve a feira, 2019, minha cabeça volta para isso daí. Volta para o inverter, vai para cima. Mas não que... eu me concentrei muito em geladeiras, cara. Demais. Não tem jeito, Tipo Gustavo. assim, eu tenho... Tá na veia, não tem jeito, então, cara. Não que eu vou falar... Não tenho essa intenção, mas tá um pouco longe. Bem Mas longe. você conhece, se hoje, por exemplo, você tá numa obra, e aí você tá ali, você foi, de repente, sei lá, você foi consertar uma geladeira, pintou alguma coisa, o cara te passa um serviço que você vê que ali... Tá no pacote? Pode o entrar cara no já pacote? confia em você, já tá ali... Pergunta pra você ali na hora, pô, mas você conhece, você sabe mexer com você ali, se você vê essa oportunidade, você faz ou você pula fora e fala, não, vou indicar um outro, Indico. você indica uma Você outra indica, pessoa. então. Indico. Então o homem tá focado mesmo. Porque, assim, o nosso tempo, ele precisa ser muito bem sincronizado. Boa. Por exemplo, eu entrei para consertar um equipamento de alto padrão. Sim. Eu preciso me dedicar àquilo, fazer aquilo bem feito, entregar um serviço de excelência. Boa. Se eu começo a pegar outro serviço na casa do cliente, e isso, principalmente, uma coisa que eu não tenho mais domínio, aquilo pode me dar uma garantia. Sim. É verdade. E às vezes embolar o meio de campo da empresa porque eu fui inventar, de me aventurar Sim. e voltar a mexer com ar-condicionado. Pega essa visão aí, galera. Na onde nem chave inglesa eu tenho mais. Então... Eu sabe que eu queria aproveitar agora, que ó, esse é o melhor momento. Cara, já que você está tão focado nessa questão de geladeiras, né? Você é especialista. Aproveita para deixar uma mensagem aí para os fabricantes. Que eu acho, os fabricantes, né, na verdade, plural. Aproveita esse momento e deixa a sua mensagem agora, montar uma estrutura, ver com bons olhos, dar voz à linha branca, a galera da linha Boa. branca, sabe? Que foi o que foi feito, está sendo feito no ar-condicionado. Aproveite esse momento. Nós precisamos de vocês. Esse é o recado Nós perfeito. precisamos de vocês, principalmente com treinamentos. A gente vê técnicos com sede de aprender, Realmente. só que os fabricantes não se aproximam. O ar-condicionado foi o que eu falei, tem muita união, na linha branca não rola isso. Existem treinamentos para redes credenciadas. Os serviços autorizados têm os seus treinamentos. Só que quem não é autorizado sofre um pouco. E isso foi o que eu falei assim, bom, eu preciso ajudar pessoas. Boa, Lucas. Preciso ajudar pessoas. Isso, gente, eu vou falar algumas vezes aqui, porque eu vejo pessoas que às vezes me criticam lá na rede social, pô, mas você não me responde aqui. Eu não tenho como. Eu ajudo com o meu conteúdo. Eu não tenho como fazer um a um, ajudar um a um. Uhum. Lá no começo eu conseguia, hoje não mais. Agora, os fabricantes, eu não sei o porquê, eles nem tentam se aproximar da gente. Criar um circuito, que nem vocês têm, circuito de instaladores. A gente vê técnicos que precisam de informação, principalmente se tratando de Nordeste. E é todos os fabricantes. LG, Samsung, Electrolux. E isso é de muitos anos. Vamos fazer um pacto? Vamos. Aproveitar aqui nesse programa?
Ó, tá Bota gravando, aqui, hein? dá a mão aí, dá sua mão aí. Vamos fazer um pacto. Põe a mão aí, Gustavo. Põe a mão aqui. Põe. Vamos fazer um pacto. Eu ponho, eu não ponho. Aí, tô com medo. Vamos entrar nesse desafio junto com o Lucas aí. Tamo junto. nessa? Vamos pra cima. Vamos. Vamos pra Beleza? cima. Ó, Vamos pra cada cima, um hein? olhando pra sua Beleza? câmera. Tá Ó, tô olhando combinado, ali, hein? ó. Vamos Tá junto. combinado. Tá tudo combinado. e assim, isso aí, né? é um sonho que eu tenho de ver essas empresas se aproximando. Não só esses Electrolux, Brastemp, enfim, mas, por exemplo, eu tive um contato raso com a Embraco há um ano atrás. Eles vieram, conversaram comigo, passei a proposta, mas aí rolou aquela coisa que minha rede social ainda era pequena, o meu Instagram era pequeno, Uhum. Sim. né? Então ainda rola muito isso. Não tem aquele propósito, vamos ajudar o próximo? Até porque é pequeno, mas você precisa da ajuda para crescer. Exato. Né? Então, acho que cada um se der as mãos e se o fabricante começar a investir, como o mercado de ar-condicionado, a coisa vai crescer de uma forma super, Sombra, tudo que é pequeno cresce, pode crescer, né? Com certeza. Sim, ainda mais tem umas plataformas aí que R$1.000, filho. Você compra 20 mil seguidores, Aí, ó. 15. Palavras do Cresce Sombra. rápido. Mas, por exemplo, se a gente tem um fabricante atuante com o técnico está percebendo isso. Sim. O que ele faz? Ele indica. Ele indica. Ah, essa geladeira não compensa mais. Você me indica a Electrolux? Se o cara tiver alguma coisa negativa com a empresa, Brastemp, LG, alguma coisa que ele não gostou, que ele tentou alguma informação mediante o fabricante e não teve, ele vai falar, não compra determinada marca. Sim. A pessoa vai ouvir o técnico. Sim. Entende? Bacana. Se o fabricante se aproxima, começa a ter aquela conexão entre técnico e fabricante. Ele está mostrando o seu produto e o técnico para de criticar o fabricante, porque isso acontece muito, tá? Acontece muito. Tá dado o recado aí para vocês, Então, galera. Eu tô hein? aqui, gente. Isso tô aqui. isso é excelente, porque eu acho que a força que tem a refrigeração é gigantesca. E a gente mesmo, como revista, como veículo de comunicação, a gente sente essa falta também da refrigeração, porque a refrigeração sempre foi um mercado muito próximo, um mercado gigantesco. Foi onde tudo começou, né? Foi onde tudo Foi onde começou. nós começamos. Sim, o meu avô, ele era focado, a revista chamava Revista Refrigeração, depois que mudou para a Revista do Vamos Frio. fazer esse apelo, aproveitar e puxar a refrigeração eu aí? acho que é muito Fazer importante esse apelo. vocês, Precisa, da né? indústria É da importante. refrigeração, investir no técnico como foi feito no investimento com os técnicos instaladores na parte de ar-condicionado. Sim. Então, eu acho que existe um mercado gigantesco, que o Lucas está aqui, o maior exemplo, falando aqui para todos vocês que precisa de ter mais investimento, ensinar. Tem muito técnico, principalmente no Nordeste, concordo com você, o Nordeste, por estar mais distante, é um mercado esquecido. Então, eu acho que vocês, é um apelo aqui do Clube do Frio, do Lucas Concertolândia, acho que galera, né? Dá voz a essa dar galera. voz a essa galera e começar a investir mais no mercado de refrigeração. É preciso, é um mercado promissor e com certeza todo mundo, o mercado, na verdade, num todo, vai se beneficiar com isso. No resumo de tudo isso que o Gustavo acabou de falar, galera, a refrigeração, ela move o mundo. Sem a Move. refrigeração, a gente não vive. É ou não é? Com Lucas. certeza. Exatamente. A gente fica vendo assim, né? A importância de um refrigerador dentro de uma cozinha. Sim. Sim. Ele é praticamente, talvez, o primeiro eletrodoméstico dentro de uma casa mais importante. Realmente. Não fica sem. E a gente está numa época, num processo de troca. Isso está acontecendo agora. As pessoas que têm aquelas geladeiras de 15, 20 anos, que gasta muita energia, tá no processo de migrar para geladeiras mais econômicas. E quem indica? O técnico. O técnico, isso aí. Porque, às vezes, o cliente cai no papo do vendedor. O vendedor quer vender. Realmente. Quanto sim. maior o valor do produto, maior a sua Sim. comissão. E ele quer vender. Agora, quando tem uma opinião técnica, a pessoa com certeza abraça isso e compra aquilo que indicou. Sim. Às vezes até um pouco mais caro ou não. Mas precisa com que esse fabricante É chegue o que vem próximo. acontecendo no mercado de ar-condicionado. É?
o instalador que indica. É o indicador. É um indicador. Eu acho assim, eu acho que o consumidor, tem muito consumidor que não sabe nem o que é inverter. Você chegar a falar, pô, como é que... O cara não sabe o que é. Então, assim, lógico que o consumidor ele vai escutar o instalador. Porque não adianta, o vendedor não vai ficar falando disso, porque o vendedor também, de repente, não, foi o que você falou, ele quer saber de preço, ele quer saber do valor que ele vai ganhar de comissão lá no... Não está errado, não estou dizendo que o vendedor está errado, o vendedor está fazendo o papel dele, mas assim, o técnico é o indicador que vai estar falando quais são os benefícios, entendeu? De você estar comprando aquela marca, o que a economia de energia que vai trazer para ele, se ele colocar durante o ano lá, o que ele vai economizar com uma geladeira com tecnologia embarcada melhor. Então, assim, são coisas que é muito importante, que o pessoal ainda acho que não deu esse estalo. E a gente está aqui justamente conversando para isso. O instalador de ar-condicionado, ele não é só um instalador, né? Ele também é um bom vendedor, né? Sim, realmente. Porque ele está ali Sim. oferecendo, explicando os melhores equipamentos que tem, mediante ao que ele é parceiro. Sim. Boa. Vamos dar voz ao Sombra? Naldinho, Oi. estamos chegando no nosso momento superchat. Mas já, o papo aqui tá tão agradável que passou tão rápido assim, Pra rapaz. você ver, né? E esse Quando o momento convidado é superchat- bom, Tô vendo que ele vai precisar voltar, hein? quando o convidado é bom, o tempo voa. Ô, Sombra, deixa, antes de você começar o momento superchat, eu queria tirar uma dúvida com o Lucas aqui. Eu posso fazer a última perguntinha? Ele Pode foi- fazer, porque o vendedor aqui da OLX acabou de me mandar mensagem. Eu vou Ah, finalizar LX. essa compra. Glória. Vamos lá. Ô, Lucas, você estava comentando, a gente estava conversando aqui das peças, né? No ar-condicionado, não sei se existe isso também, mas você falou que você consegue comprar as peças com facilidade. Existem aí, sei lá, as assistências, as empresas que têm as peças, mas que você também consegue dar o pós-venda, né? jeitinho ali, essa questão de... isso no ar-condicionado, acho que talvez não seja tão fácil, né? Na geladeira vocês conseguem, tem adaptação, existe sem perder garantia, sem você ter esse problema, pensar que depois, putz, será que eu fiz... Eu não sei se pode se falar que é Você fez a coisa é certa. uma coisa certa, não, eu fiz uma gambiarra ali, consegui arrumar porque eu não consegui a peça, mas eu vou conseguir solucionar. Ou você faz aquele método ali, faz, mas só para de repente segurar, porque o cliente quer a geladeira, precisa, e você é o jeito de você. Boa pergunta, hein? Eu acho que Boa é legal pergunta. isso aí, você passar pra galera que tá em casa aí, de Boa repente. pergunta, Gustavo, gostei. Boa mesmo. Na garantia não rola muito esses processos de adaptação. Por exemplo, as marcas que têm um pouco mais de dificuldade de encontrar peças. Samsung, LG, Panasonic, é um pouquinho mais complicado, mas acha. Electrolux, a Electrolux, ela está engolindo o mercado. Essa é a grande verdade no setor de eletrodoméstico. Avassaladora. Sim. Por exemplo, enquanto a Brastemp ela eleva os valores de peça de reposição, a Electrolux ela baixa. Caramba. Tipo, Tá indo na contramão tá do indo na negócio. contramão. Sim. 3 vezes o valor. Tipo assim, a Electrolux ela pensa em abrir, Sim. em expansão, né? A Brastemp eu não sei o que está acontecendo com ela, como outras marcas também concorrente delas. Para aquilo que a gente não consegue de peça de reposição, se tratando de geladeiras, e geladeiras é uma coisa urgente, imagina uma side-by-side de 700 litros, ela armazena muito alimento. Aham. Sim. E quando para de gelar, perde grandes quantidades de alimentos se você não conseguir solucionar ali o problema. Fora de garantia, se você souber o que você está fazendo, você fazer adaptação, adaptar um sensor, adaptar um motor, é o que você vai conseguir desenrolar mediante um comum acordo que você fez com o seu cliente para você adaptar. É possível? Solucionando Muito. aquele problema ali imediato. Exato. Já viu aquele ditado? Tem que ser bom em resolver problema e parar de dar desculpa? Sim. Exatamente. Resolver problema. Lógico, eu vou sair fazendo isso sem um comum acordo? Claro que não. Eu vou explicar para o cliente Sim. o que está acontecendo. Se puder manter o original e o preço ficar acessível, fechou a conta. A Electrolux é uma marca que eu não procuro fazer muitas intervenções, porque tem tudo. Os caras, você pega São Paulo interior, tem tudo e não é caro, sabe? Por isso que os caras é líder. Realmente. Lidera o mercado de eletrodoméstico. E há muitos anos.
Por exemplo, lança produto inverter um atrás do outro, não para de lançar geladeira, não para de lançar lavador. Os caras não param. É incrível, né? O quê? Expansão. Outros pensam nisso? É muito difícil. Eu não sei o que acontece com o mercado. Mas a Electrolux começou a ter concorrência, né? Por exemplo, Hisense, tá vindo marcas aí nesse mercado que tá aparecendo Filco, enfim, Midea, para competir com ele. A Hisense para competir com os caras. Mas, se tratando de Electrolux aqui no Brasil, tem bastante peça com custo pelo valor do equipamento deles, né? Equipamento ali de 4, 5, 3 mil reais, a peça que eles vendem de reposição não vale a pena ficar adaptando. Aqui ainda vale. Lá fora, o pessoal... Lá fora o mercado descarta, né, cara? Cara, não é bem assim. Eu tenho alunos lá na Califórnia, Orlando, e não é assim, não. É em alguns pontos. Depende da necessidade do gringo. Essa é a verdade. Por exemplo, se o cara tem um evento hoje, ele manda... Ele paga o que você quer. Porque ele tem um evento hoje, não vai dar tempo dele jogar fora a geladeira dele. Não dá. É a necessidade do americano. Porque, na verdade, o americano, na verdade, o que eu vejo, pelo menos é o meu pensamento, posso estar errado, lá o que falta é das pessoas, barco indo salvar pessoas. Volta da sua última pergunta. Da geladeira, tipo, se perde garantia ou não e tal. Porque eu acho que deu ruim lá, Deu ruim ali no arquivo. Sim. Pode ir. A pergunta das peças. Das peças, se perde garantia, da geladeira. Tá, beleza. Pode ir? Pode. Então, Lucas, queria fazer uma pergunta importante para você, que eu acho que é bacana para a galera que está nos assistindo em casa. Você tinha comentado com o Naldo num outro assunto que na geladeira você consegue fazer uma adaptação. A gente não vê muito isso no ar-condicionado. Mas como é que é essa questão de adaptação? Para você perder o cliente pega lá, você adapta, faz do seu jeito lá, você perde a garantia, você conversa com o cliente. Como é que funciona essa questão? Você vai lá, faz a gambiarra ali, vou dar um jeitinho ali. Porque, cara, na verdade, é um improviso técnico. É um improviso, Gambiarra é um jeito de falar, mas eu tô dizendo assim, lógico que ele vai conversar com o cliente, não é uma coisa que ele vai fazer ali, até porque, imagina, ele tá mexendo numa geladeira side by side, cara, e vai fazer uma gambiarra, isso não existe, né, cara? Mas eu tô dizendo assim, como é que funciona essa questão de garantia, como é que é essa conversa, e como é que é a questão de peça? Se você não acha, você consegue fazer esse trabalho, entendeu? E dá bom ali na geladeira, ou você faz só pelo momento ali, depois você volta? Como é que funciona essa... Sim, dá bom sim, fazer o improviso. Na garantia já é um pouquinho complicado, só que a gente precisa entender os clientes. Ficar sem geladeira não é fácil, é difícil e às vezes a garantia daquela determinada marca demora para atender. O cliente, 70% manda consertar o equipamento dele, mesmo estando na garantia, pela necessidade. Às vezes a pessoa tem 3 filhos dentro de casa, tá batendo 35 graus. Não dá para esperar 7 dias uma rede credenciada ir lá e consertar. Se você tem autoridade, sabe fazer um trabalho de adaptação e dá garantia, emite nota fiscal para o cliente e você fez isso de comum acordo, faz o cliente assinar um papel que ele está perdendo a garantia dele. Se ele quiser fazer, faça. Boa. Agora, em outros equipamentos, fora de garantia, a intervenção, o céu é o limite. Quem está me assistindo aqui... Gente, eu tenho mais de 1000 vídeos no YouTube sobre processos de adaptação, né? Por quê? Eu queria muito manter o original. Só que, às vezes, manter o original não cabe no bolso do cliente. Fica muito caro. A peça de reposição fica num valor muito alto. A gente tem algumas marcas no Brasil que a reposição é muito alta. Já em comparação, a gente tem marca que é uma mãe. Electrolux é uma benção. Tem bastante, é acessível. É acessível, é barato. Enquanto uns pensam em colocar margens muito altas em cima de peças, a Electrolux está reduzindo, ficando muito em conta.
Tá barateando peça, automaticamente, se barateia a peça, a mão de obra também fica mais em conta, ajuda o cliente. Indo na contramão, né? Exatamente. Enquanto um está expandindo, o outro não quer saber disso. Por isso que lidera. Por isso que vende muito em eletrodoméstico e Electrolux. Eles vendem muito. Eles lançam muito. É muito equipamento que lança. Inverter. Inverter, não inverter, máquinas de lavar roupa, os caras não param. E é muito melhor você colocar a peça original. Isso é... Você conhecendo, é melhor colocar a peça original. Dá uma segurança para Dá uma ele. segurança. Dá credibilidade. Credibilidade e até para o próprio consumidor. Sim. Por quê? Pro cliente. Quando você chega com uma peça original, peças originais, é outra conversa. Sim, Genuína. sim. Exatamente. Quanto que é essa peça original? X valor. Se o cliente falar para você assim, mas não tem como fazer alguma coisa um pouco mais em conta? Sim, é possível. Mas, por exemplo, você pega clientes que têm geladeira de 70 mil reais, que existe muitas, tá? Sim. Não vou ficar dando jeitinho. Sim. É lá de casa. Essa daí. Jeitinho brasileiro. Não, você pode Não, dar a um de jeitinho, 70 mas mil não é é lá o de certo. casa. Você já deixa bem claro pro cliente, então, que não é o correto. Exato. Entende? Então, pô, o cara às vezes tem de eletrodoméstico dentro de uma cozinha R$500 mil. De eletrodoméstico. Sim. Forno, micro-ondas, geladeira. R$500 mil, isso eu tô chutando baixo. Tem multimilionários que tem uma cozinha com milhões de eletrodoméstico. E você vai ficar fazendo adaptação? Realmente não dá. Né? Não rola. Então, tudo é aquele momento, é o acordo que você faz com o cliente, é aquela situação. Agora, se tratando de equipamentos de baixo custo, a Electrolux está liderando, engolindo todo mundo e os caras... E eu dou parabéns para eles por isso, porque eles estão num processo de expansão há anos e não param, né? Bacana. Show de bola. Parabéns, Electrolux. Sombra levantou a mão. Fala aí, diz aí. O papo irmão. tá bom, mas o tempo ruge. Precisamos entrar no nosso momento super chat. Rapaz, o papo tá fluindo tão bem aqui, cara. É, rapaz, mas, Kel, solta a vinheta, por favor. Estamos de volta agora no nosso momento superchat do frio. Tô aqui com as brabas posicionadas, mas antes, aquela máscara maravilhosa da Apex, Kel. Porque ó, a máscara da Apex, cara, ela é muito convidativa, sabe por quê? Esse laranja, não é? Traz uma energia boa, uma vibração bacana. É o que tá acontecendo nesse programa aqui hoje. Né? E essa foto da Jussi, Jussinha. maravilhosa, cara. Jussinha. Não é? Jussinha. Rapaz, então, ó, Apex, pra você que não conhece, traz aí produtos de altíssima qualidade pra elevar o nível da sua instalação. Se você não viu, lá no YouTube do Clube do Frio tem a visita na obra do Jonathan da Multiservice e lá ele encapou o AP de fora a fora, de Filmex e de Protepiso, e lá ele explana como ele rentabiliza com essa solução que é simples, né? Ele falou que ele cobra mais caro porque ele encapa tudo. Então, se você não viu, corra lá, Essa veja. solução só a Apex pode fazer para você, não é isso? Isso, e se aproxime da Apex nas redes sociais, leia o QR Code aí da sua telinha e siga a Apex no Instagram. Se você não conhece a Apex, Repita. tem fita PVC, Protepiso, Filmex e muito mais, né? Tubex, é uma infinidade de produtos. Lembrando, não Tudo só com X. para, né, X. É Apex. Apex. A laranjinha. Lembrando que não é só para o nosso setor de climatização e refrigeração e tem também aí para a construção civil, alright? Vamos aí para a próxima. Kel, passa pro Facilita Técnico. Por O que acerto- facilita técnico, meu Porque, irmão? Naldinho, ele facilita a vida do instalador de ar-condicionado em campo. Sabe por quê? Porque é mais de 18 mil diagnósticos de climatização, refrigeração, controladores e linha branca. Então, se você não tem esse aplicativo, você é apenas uma criança curiosa. Em campo. Lembrando que tem duas versões, que é o Facilita de 1 ano e tem também o 2 Facilita o acesso de 2 anos. Abrir a versão 2 anos? Isso, tem a versão de 2 anos, que é a versão que a gente sorteia nos episódios ao vivo aqui do Clubecast do Frio, Naldinho, junto com aqueles quinhentão no Pix, que é de lei, né? Então, ó,
Facilita Técnico, ferramenta essencial para o técnico em campo. Baixe agora no seu iPhone ou no seu Android. Alright, vamos passar para a próxima aqui e falar de GAT Química, Kel. Porque GAT Química, Naldinho... Soluções limpas para a sua vida. E é mais do que limpeza, né? GAT É Química saúde. é saúde, cara. É saúde. Quantos anos de mercado? 60. Esse ano faz 61 anos de mercado. O Ailton que tá lá à frente, repaginando, né? Vindo com os 2 pés no peito. Bichão. Ó, linha completa de refrigeração e climatização. A GAT Química que tem aí estes... como que eu digo? Essas embalagens maiores, né? Sim. Que você dilui e rende a vida toda. Mas tem também os galões de 5 litros. Mas tem também os menorzinhos, tá? Agora, embalagens novas econômicas. De 1 litro. De 1 litro, cara. Então você carrega ali em menos peso, né? É uma mão na roda. Cabe no bolso? Isso. E aí, ó, aproveite também e leia o QR Code. Siga nas redes sociais da GAT Química, ela que tem a linha completa para qualquer tipo de sujidade. Tem pH alcalino, neutro e ácido. Esse daí, aquela sujeira impregnada que não sai, filho, taca. Mas não faz igual o Rafael Ferreira, não, que fala que é pra diluir 1 para 10 e dilui 1 para 1,5, entendeu? Menos. 1 por meio. Não faça igual o Rafael Ferreira, tá? Dilui, siga. Óbvio, né? Você aí com toda a sua experiência em campo, você faça o que você achar melhor, mas siga o manual, tá? Agora vamos aqui pra último e não menos importante, que é o da VR. Porque VR também tá ali dando um suporte, né, para os mecânicos de manutenção de linha branca, é assim que fala? Sim, Com certeza, sim. com certeza. Sabe por quê? Porque tem uma infinidade de ferramentas também para linha branca e agora para ar-condicionado. A VR que tá vindo com os seus suportes para ar-condicionado, que dobra, Guga. Você viu isso? Top de linha. E o slogan? Na verdade, esses suportes aí, para quem é comprador, para quem vai carregar. Pro lojista, né? Pro lojista. E pro instalador Pro também, instalador é porque muito você não fácil. precisa ficar carregando aquele monte de suporte montado, ocupando muito espaço, ele vai dobradinho. E o material desse suporte, ele não enferruja. Quem tem medo da corrosão, não enferruja, porque é o mesmo material daquelas placas de pare, de lombada, todas universal essas placas de esse- trânsito, esse- sabe? É sim, aquele sim. material ali, então não enferruja. Na VR, Guga, tudo se cria e nada se copia. Isso É o aí. slogan da É o VR. slogan. Que é isso? O incopiável. O incopiável. Ó, uma coisa que eu sempre Senhor Ribamar. Uma coisa que eu sempre coloco na cabeça e não falo, que agora a VR tá vindo com as ferramentas pretas também, tá? Você que estava acostumado com as ferramentas Black. douradas, agora tá vindo no Black É uma linha também. premium deles, É uma né? linha premium e toda a linha tá passando por uma nova reformulação de design. Então você vai perceber que o design tá diferente, tá mais leve, tá mais fino, mais resistente, mais charmoso e a qualidade de sempre. Vamos dar os parabéns à VR Metalúrgica. Boa. E agora sim, pode tirar a máscara da tela. Vamos pro momento superchat. Eu tenho aqui, ó, o primeiro. Deixa eu puxar aqui no meu Instagram do Clube do Frio. Eu tenho o Gugel Climatização e ele pergunta: esse Mossoró? Pix vai vir pra Mossoró? Cara, o Pix é mais tarde, ele confundiu, tá? O Pix não é agora, não, Mossoró. O Pix é mais Ele já quer o tarde. Pix? E boa sorte pra você. Deixa eu puxar aqui as outras perguntas um instante. Pera lá. Eu tenho aqui, ó, refrigeração Pontuar 03, já fiz os cursos dele, gostei muito. Júnior Aragão, curto os conteúdos dele, é top. Geração Nova Iguaçu. Como comprar geladeiras baratas? Boa! Assunto bom, hein? Bom, existem alguns caminhos rápidos para você conseguir comprar geladeiras baratas, mas uma delas é vire amigo do pessoal do caminhão. Presta atenção. Do caminhão? Exato. Essa Aquele é boa. entregador... Ele gostou, viu, Sombra? Ele vai correr atrás desse caminhão, velho. Mas já vai começar a vai ficar na estrada já, né, esperando os caminhão, cara. Pega essa senha, que eu fiz isso na rua. Quando você vê um caminhão descarregando uma geladeira nova, ou um caminhão que está com emblema Casas Bahia, Magazine Luiza, para esse cara, vai conversar com ele. Porque o que acontece? Quando eles entregam uma geladeira nova, a maioria das vezes ele pega a velha. Velha.
e pega o contato dele e fala que você compra a geladeira, o seu contato vai esparramar nos grupos dos caminhoneiros ali e começa a espalhar um pro outro que aquele cara compra a geladeira, aquele cara compra a geladeira. Já arrumou a solução, Sombra. Sombra! Foi assim que eu consegui, aqui em São Paulo, vendo entregadores, ia lá, conversava com eles, ó, pega meu número, quando tiver um produto, me chama. Manda uma fotinha, a gente combina, eu vou retirar, ou a gente deixa um ponto de coleta, enfim. Não é só geladeira, viu? Tudo. Máquina de lavar é tudo. Esses caras Que trazem informação, uns cara. peixão, Que informação Pô, isso aí valiosa. né? Aí é bacana, hein? Informação boa, informação Um peixão. boa. E aí tem outros meios, o LX, Marketplace, mas tem que tomar cuidado com os golpes. Uma outra forma também, é na hora de você estar fechando um orçamento, se quem perguntou for técnico, por exemplo, a pessoa não quer consertar o equipamento dela e ela cogitou de trocar o produto. É, e o que eu falo dos fabricantes se aproximar, você indicar uma marca e automaticamente você já fazer a oferta para o cliente. Ó, já que você quer trocar, tudo bem. Te aconselho tal marca. Agora, se for do seu interesse, eu também compro o seu eletro. Agora, foi a cliente que ofereceu e comentou que quer trocar o eletro. Não sai cantando o cliente falando, ó, você não quer arrumar? Eu compro, viu? Porque isso daí você já está deixando uma impressão ruim com o seu cliente. Com certeza. Não vai fechar o serviço e talvez ela não vai te vender, você não vai ter nada. E vai pagar a taxa de visita ainda reclamando. Né? Então, é alguns meios de conseguir eletro usado, é dessa forma. Pegou a visão, ainda Sombra? ainda vai falar assim. Eu já anotei Nossa, tudo vem aqui. um técnico aqui muito saidinho, cara. O Sombra já anotou tudo ali. Já tá tudo guardadinho lá. Vale eu ouro, tenho- hein? Eu tenho uma polêmica aqui agora, hein? Bora lá. Rapaz, Eita, mas como eu eu vou deixar pro final. Aqui, vou deixar pro final. Ó, Lucas Nação Avac, fala xará. Você recebe muito hate na internet? Pra caramba. Pra caramba. E olha que você não é um cara polêmico, hein? Eu te acompanho também, você é muito bem apresentável nas suas redes, fala muito bem, seu conteúdo não é tendencioso. Eu recebo muito ataque. Antigamente eu revidava, mas eu parei com isso. Não vale a pena. Sempre vai ter aquele cara que vai estar deixando um comentário bem desagradável sua mesmo, energia. para tirar sua energia, para te... Enfim, mexer com o seu emocional, mas, cara, eu superei isso e eu não entro em briga, Sabe por conflito, quê? discussão de rede social. Sabe por quê? Sabe por que ele não entra mais em conflito? Porque hoje ele é um servo do Senhor. Mansidão. Mansidão. Exatamente isso daí. Mas eu sou atacado sim. Pode não parecer, mas os caras atacam. Eu tenho aqui também do Zildo Fortal Climar. Trabalho com ar, mas não com linha branca. No inverno, passo uns veneno. Qual a melhor forma de começar a migração para manutenção de geladeira e lave-seca? Boa. Olha, como você já é um instalador de ar-condicionado, você já vai ter praticamente todas as ferramentas necessárias para você engatar na parte de refrigeração residencial. Só que o ar-condicionado ele é um pouco diferente da refrigeração residencial. Então, um cursinho básico para você entender o ciclo básico de refrigeração de uma geladeira é importante, tá? Porque muda um pouco. Talvez você vai assistir bastante conteúdo no YouTube, vai achar informações preciosas, mas também vai achar informações que vai atrasar o seu lado. Porque pessoas acham que o YouTube é uma escola. Não é. Boa. São cursos, ou são vídeos que tem lá, né? Então não é uma aula, mas agrega muito, ensina bastante. Ler manuais técnicos. Hoje em dia está muito fácil de você conseguir informação, se você for um cara que gosta de ler. Muito fácil, tá tudo em PDF. Na minha época não tinha isso. Não tinha isso. Nem impresso a gente conseguia. Nos anos 2000, manual era coisa rara. Então, comece por esse processo que você vai conseguir colocar esses dois nichos seu junto, porque você já tem as ferramentas. Já lave e seca vai depender muito da sua região. Normalmente, lave e seca tem em regiões mais frias, é umas ferramentas um pouco diferente, precisa de um pouquinho de estudo a mais, né? Porque você está vindo do ar-condicionado para refrigeração residencial e a máquina de lavar é uma lavadora, né?
Existe bastante informação, só que não gasta um rio de dinheiro com ferramenta. Muita tecnologia embarcada. Muita tecnologia. Já tem lave seca inverter. Os motores são inverter, as bombas são inverter. O André Concertolândia, ele tá afiado nisso aí. Ah, é? Legal, Ele vamos tá trazer o afiado. Então, Andrezão. se é uma dica que eu dou, existe muito conteúdo bom na internet, procure um curso bom e vai ler, cara. Literatura, você vai aprender, porque os manuais técnicos, hoje em dia, gente, você pega um manual técnico da Electrolux, é o que eu falo, os caras é uma mãe. O manual deles tem foto ilustrativa de como desmonta, de como monta, de como testa o item, que não tem como a pessoa não aprender. Outros manuais já são mais difíceis de entender, de interpretar. Já Electrolux, Brastemp também é muito fácil de você conseguir, e você consegue entrar de uma forma até rápida. E não falta trampo no inverno não, hein? Que bom. Aí, ó. Tem uma aqui também que vai nesse mesmo sentido, que é, hoje meus clientes são tudo de instalação, das instalações de ar que eu faço. Como eu pego clientes de refrigerador e linha branca? Eu vou contar como que foi a minha migração das geladeiras para o ar-condicionado quando eu comecei em 2017, só que tem que ter constância. Eu entrava na casa do cliente, quando a gente decidiu mexer com ar-condicionado, todo equipamento que eu consertava, todo, sem exceção. Quando eu terminava, que eu emitia a nota, que eu dava lá, eu chegava para o cliente, ó, se precisar de ar-condicionado, a gente também está fazendo instalação, manutenção, preventiva, corretiva. E se você puder me indicar, colocar o meu contato num grupo de WhatsApp, eu fui fazendo isso manualmente. Não fiz propaganda de nada, de tráfego pago, de nada disso. Nada. E eu consegui pegar muito trampo de instalação de ar-condicionado. Ele pode levar isso para a parte, fazer o reverso. Isso dá para fazer tranquilamente, mas tem uma vantagem. Quando eu era de São Bernardo, a gente pegava 6 a 12 atendimentos por dia. Então, eu pingava de 6 a 12 casas por dia. A parte do ar-condicionado, eu não sei se o cara consegue 5 difícil. visitas, porque São Bernardo era pequeno, se comparado à capital. Agora, é ele focar naquilo que ele quer. Por exemplo, ter consistência. Agora, se ele está com pressa, o tráfego pago vai fazer você ter clientes com mais velocidade, mas você tem que botar grana. Sim. Entende? Eu fiz de outra forma. O tráfego pago ajuda muito. Hoje eu não faço mais. Eu ensino meus alunos a fazer tráfego pago dentro do curso. Que legal. É legal. Legal, com Eles certeza, mesmos cara. fazem. Ele economiza. Ao invés de pagar uma agência, tem lá. Todo passo a passo, ele só vai colocar lá o dinheiro diário do tráfego pago. Também é um meio de conseguir clientes rápido, indicação, grupo. Agora, o que pega mesmo é você estar bem posicionado no digital. Você é do ar-condicionado, sempre posta conteúdo de ar-condicionado, começa a colocar conteúdo no digital sobre geladeira. Mas isso tem que ser constância. Isso aí tem que virar meio que rotina. Você vai criar uma autoridade no digital. E aí, meu amigo, o céu é o limite. Era, né? Céu é o limite. Top de linha, ó. Dicas Sombra. aí de ouro, hein? Tenho aqui agora uma que é do Máscara. Ele disse: o que você acha dos mecânicos que vão na casa dos clientes fazer manutenção na geladeira e dá uma beliscada nos petiscos? Você pegou pesado, hein? Rapaz! O Máscara, na verdade, pegou pesado. Esse Máscara, já falei pra você. Essa eu nunca vi, cara. Olha, Você nunca fez? Nunca pegou, Lucas? Nunca teve Mas dá vontade, um queijinho ali, um que bombonzinho soltinho, ali, um às vezes, na bombonzinho. geladeira. Olha, é tentador. Porque, tipo, às vezes você pega umas geladeiras assim, meu, você não almoçou. 4 horas da tarde você tá lá correndo, ainda não deu tempo, só tomou um cafezinho preto de manhã, a fome pega, mas, olha, é mais fácil pedir, né? Você pede pra pessoa se pode, se ela te oferecer, você aceita, mas pegar Já não seria... pode gerar uma coisa desconforto, desagradável, né? ali, um desconforto entre cliente e técnico, que talvez não valha a pena. Espera Um mais um queijinho, um pouquinho. E se parmesão. fosse eu, Naldão? Gordinho, vamos Só- na geladeira. O gordinho era só assim, ó.
A reta escavadeira, só fazendo assim, ó. Não, ninguém vai ver, pumba, pumba. Aí o cliente tá do seu lado, assim, ó. Não, cara, eu vou falar uma coisa pra você. Se eu tô lá, cara, eu vejo a geladeira. Se tem uns 10 queijos, eu vou falar assim, ele não vai perceber, vai ficar 9. Aquele salaminho brilhando dentro da geladeira. Depois eu não ia aguentar, não. Ele ia fazer uma enroladinha de queijo com salame. Aquela banda do limão que já tá até ressecada na porta. O máximo que aconteceu, sabe o que era? Meu cliente falou assim, pô, alguém comeu meu queijo, ó, desconta aí do meu... Cara, assim, O amigo do Luciano Leite, ano passado, que foi no podcast, ficou lá assistindo, ele me contou no bastidor que os funcionários dele lá, os colaboradores dele foi fazer uma manutenção numa geladeira e que no final o cara chamou os caras na hora de pagar, mostrou o vídeo e falou, vou descontar isso que vocês comeram. E tá aqui, ó, de vocês, porque ele viu pela câmera. É verdade, viu pela E câmera. Lembrando que eu não lembro o nome desse amigo do Luciano, mas queremos o Luciano de volta aqui com um amigo dele, que é resenha verdade, pura. verdade. Mas, Kel, solta a vinheta aí do Momento Quiz. É com você, Naldão? Eita, nós estamos com as perguntas aqui, hein? Esse quiz do frio é um momento bacana, né, cara? Tem que ver direitinho, Tem né, que ver Gustavo? direitinho. Tem que ver direitinho. Será que o coraçãozinho Vamos ali tá mandar bom? que o som tá mandando acelerar o negócio aqui, velho. Vambora. Concertolândia, Lucas, meu amigo. Vamos lá. Refrigerador ou ar-condicionado? Refrigerador. Então vamos lá. Feijão por cima ou por baixo do arroz? Por cima. Por cima, boa. Vinhedo ou São Bernardo? Vinhedo. YouTube ou Instagram? YouTube. Você já reprovou algum aluno, meu amigo? Já. É difícil? Faz parte do processo. E vamos à nossa última que a gente sempre faz. Para quem que você tira o seu chapéu, Lucas? Uma pessoa que te deu algum apoio, pode ser na vida profissional ou pessoal. Inspiração? Em Uma tudo, pessoa que no contexto geral. Pessoa que fez a diferença em algum momento da sua vida. Meu padrasto, Ah, é? com certeza. Por quê? Eu perdi o meu pai muito cedo. Tinha 7 anos e fiquei até os 12, fiquei 5 anos ali, só eu e minha mãe. E ele é um cara que me ensinou muita coisa da vida, né? Sim. Foi 5 anos sem pai ali, sofrido. E eu tenho ele como um pai, né? Sim. Porque ele terminou de me criar e eu tenho ele como referência para mim. Me ensinou tudo que eu sei. Foi graças à insistência dele que eu perseverei. Trabalhei 11 meses de graça e tô até hoje onde eu tô. Porque ele falava assim, continua, não desiste não, sabe? Então, ele é uma referência de vida para mim. Qual é o nome dele? Roberval, ladrão de chocolate. Parabéns para o Boa, Roberval aí. Parabéns, Pai cara. do Lucas. É isso aí. É isso aí, galera. Mais um Clubecast, Naldão. Sensacional. Top de linha, sensacional. Sensacional. Contagiante. A energia aqui foi maravilhosa. Ó, juro pra vocês, galera, um assunto assim que a gente ainda não tinha abordado e Realmente. que foi muito bacana. Eu queria agradecer aqui, além de você, Lucas, de você ter vindo com um conteúdo aí gigante aí para toda essa galera, um conteúdo Enriquecedor, novo, né? enriquecedor. Eu queria agradecer a sua presença, te parabenizar, te desejar sucesso sempre, cara. Você é um cara aí que tem uma energia muito boa. E agradecer a toda essa galera também que tá aí com a gente, cara, que sempre nos acompanha, que dá aquela força pra gente, não só aqui no Clubecast, mas em todas as comunicações que a Revista do Frio, o Clube do Frio passa. Então eu queria agradecer, a gente sempre diz que sem eles a gente não é ninguém, né? A gente precisa de... A gente Pessoas. conversou aqui, precisa de Não pessoas. tem jeito. Então muito obrigado a Conexão, todos. né? Conexão. É a palavra isso aí. de ordem, É conexão. isso aí. Naldão, passa a palavra aí, Cara, cara. foi um prazerzaço estar com você, dividir conhecimento, essa troca de ideias maravilhosa aqui que aconteceu nesse bate-papo maravilhoso. Tenho certeza que quem vai assistir esse conteúdo aí vai até o final, porque, cara, muito enriquecedor, realmente. O que você passou aqui para nós aqui foi um aprendizado não só para nós aqui, mas para você que vai assistir esse podcast aí. É isso aí. Muito bacana mesmo. Top coração. demais. Agradeço a todos a oportunidade de vocês, também de eu estar aqui, falando um pouquinho de mim, falando um pouquinho dos meus cursos. Você que tem
intenção de comprar um curso de inverter, se especializar. Agora no inverno é uma hora boa de estudar. O verão vai chegar e a hora que chegar você vai estar afiado para ganhar um troco. Geladeiras inverter, pessoal, não só inverter, como os outros, não tem durabilidade. Acabou esse negócio de geladeira durar 15, 20 anos, isso não tem mais. Eu acho que para tudo, né? Não tem mais. Com certeza. Por exemplo, um celular que dura. Não tem mais isso, gente. Prazo de validade. Prazo de validade para todas as marcas. Então, meus agradecimentos. Concertolândia no Instagram, Concertolândia aí no YouTube, já tá aparecendo aí. E é isso aí, pessoal. Só tenho a agradecer Vamos pegar a uva? todos. Foi uma uva ou não foi esse Foi bate-papo? uma uva? Então vamos nessa, vamos brindar com uma uva. Esse Clubecast foi o quê, Naldão? Foi o quê, Concertolândia? Foi, uma uva, galera. Uma uva. Fiquem com Deus, fiquem na paz e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, obrigado. Tamo junto. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência e tchau. Fique com os vídeos dos nossos patrocinadores da Samsung e logo após da Electrolux. Ar-condicionado Samsung Windfree AI. Inteligência até no controle do vento.